Olá, me chamo Jaqueline e hoje iremos conversar sobre medidas. Iremos passar truques e macetes para que possam tirar uma boa medida de suas clientes, para que suas medidas fiquem fidedignas ao corpo da sua cliente. Antes de começarmos, você irá precisar de fita métrica, fita de cetim, mais ou menos 1,5 m, lápis e a nossa ficha técnica. Se você ainda não tem a nossa ficha técnica, ela está disponível para download no nosso blog e no nosso grupo no Face. O link eu estou deixando na descrição. Sempre antes de começarmos a tirar as nossas medidas, nós vamos marcar a cintura da nossa cliente com uma fita. Para quê? Para que possamos descobrir a altura ideal frente e costas na linha da cintura. E também para aprofundarmos a nossa pence. A pence sempre aprofundamos ela na região da cintura. E depois nós vamos morrendo a costura, ok? Existe uma dúvida muito grande em respeito à tensão da fita. Ou eu ponho ela justa demais ou eu ponho ela frouxa demais. Quando ela está frouxa demais, ela cai. Então é fácil da gente saber. E justa demais, existe um macete que a gente pode usar, que seria, vamos sempre deixar nossos 2 dedos entre a fita e a cliente. Então, passamos a fita, deixamos 2 dedos entre a fita e a cliente, fazemos a circunferência um pouco mais justinha e seguramos a fita e descobrimos a nossa medida. Podemos fazer isso para todas as medidas que formos tirar. Outro ponto é, sempre quando formos tirar as medidas da nossa cliente, iremos pelo local aonde é mais volumoso. Ou seja, se eu for tirar a medida do busto, eu vou procurar o ápice do busto da cliente, geralmente na região do mamilo. Se for tirarmos a medida do quadril, eu vou procurar a medida do ápice do quadril, que é o bumbum, ok? Por que eu faço isso? Para que a minha roupa não fique justa demais. Então, para não correr o risco das minhas medidas serem poucas, serem pequenas, ok? Outro ponto que importante para a gente falarmos é o ombro. Sempre quando formos tirar a medida do nosso ombro, a gente começa no final do pescoço e vamos até o final de um ossinho que temos aqui. Só que, antes de procurar este ossinho, nós não vamos apalpar por cima, e sim de lado. A forma correta é apalpar de lado, dá diferença no comprimento. Então, nós vamos do final do pescoço até o final do ossinho. Ainda falando de manga, sempre quando formos... Manga não, a gente está falando de ombro, mas como vamos dar sequência, vamos falar de manga. A gente, quando formos fazer manga comprida, iremos colocar a fita no final daquele ossinho, passar a fita atrás do nosso cotovelo e trazer a fita até o início da palma da nossa mão. Dessa forma, quando abaixarmos a mão, o tecido desce e a manga comprida vem até o início dos nossos dedos. Fica o tamanho ideal, uma medida ideal. Falamos sobre manga. E não podemos esquecer de comentar sobre a cava. Temos que tirar a medida da altura da cava. Para isto, você irá colocar a fita naquele ossinho de novo que fica no final do ombro. Coloque a fita neste ossinho, faça a circunferência dela debaixo da sua axila e encontre com a fita de novo neste ossinho, tendo a preocupação de deixar uma folga de 2 a 3 dedos debaixo do braço.
Se você precisar de uma contraprova, você também pode ter esta medida. Você coloca a fita naquele ossinho e traz ela até mais ou menos onde você imagina que seria o final da cava. Estas duas medidas irão te auxiliar a ter o tamanho da sua cava. Vamos falar agora entre costas. Essa medida aqui, ela existe duas. Quando formos fazer roupa de manga e quando formos fazer roupa sem manga. Quando formos fazer roupa de manga, nós vamos pedir à nossa cliente que fique em posição de abraço, como se nossa cliente estivesse se abraçando. Aí a gente vem com a fita e tira esta medida aqui, entre axilas, de uma axila a outra, ok? Dessa forma, a medida será maior. E por que eu preciso que a medida seja maior? Porque a manga tende a travar o nosso movimento. Então, a gente já tira a medida como se a cliente estivesse em movimento, para ela ter mais conforto quando a roupa estiver pronta. Se a roupa for sem manga, a cliente tira com os braços para baixo. Aí a cava fica certinha, eu não preciso de me preocupar. Por quê? Porque não tem manga para travar a cliente, ok? Outro ponto importantíssimo que devemos nos preocupar é a região do busto. Se a roupa for feminina, a gente não pode esquecer medidas nenhuma da região do busto. Mas isso a nossa ficha técnica auxilia, porque já estão todas lá descritas, é só eu colocar a medida. Então, entre mamilos, do mamilo até debaixo do braço e debaixo do braço até a axila. Debaixo do braço até a axila, para mim poder saber aonde vai começar a minha pence. Do mamilo até debaixo do braço, para mim saber o tamanho da minha pence, ok? Entre mamilos, eu preciso dessa medida para me descobrir aonde vai começar a pence na frente. Ou, se a roupa for com aquela pence, aquela costura que passa aqui na frente, eu preciso dessa medida, como eu preciso dessa medida. Então, são medidas importantes para que possamos modelar a roupa na cliente. Outro ponto importantíssimo que devemos prestar atenção na nossa cliente quando formos tirar a medida do comprimento. Sempre quando formos tirar a medida do comprimento, a cliente abaixa junto para poder ver o tamanho, se está o tamanho ideal. Só que com isso, a roupa diminui, aí ela fica pequena demais. Então a gente presta atenção e pede ao cliente, olha, fica em pezinha, depois eu te mostro onde está ficando e tal, mas fica em pezinha para não comprometer a sua própria roupa, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre medida de calça. Para tirarmos medida de calça, saia, bermuda ou short, precisamos das seguintes medidas: da cintura, do quadril e o comprimento. E também precisamos da circunferência da perna, do joelho e do tornozelo. O joelho, eu gostaria que vocês tirassem duas medidas. Uma com a cliente em pé e outra com a cliente sentada, porque desta forma o joelho estaria 180 graus, um pouquinho dobrado, e aí vocês tirariam a circunferência do joelho também dobrada. Aproveita quando a cliente sentar para tirarmos a medida do gancho, da linha do quadril, aí a gente já tira a medida da circunferência do joelho sentada. Ok? Vamos agora ver como tiramos a medida da linha do quadril, como alcançamos, como descobrimos a medida da altura do gancho ou a linha do quadril, ok? Para descobrirmos a medida da linha do quadril, pedimos nossa cliente que sente em uma cadeira, colocamos a fita na linha da cintura e levamos a fita até encostar no banco. Desta forma, a gente descobre a linha do quadril. Aproveitamos que a cliente está sentada e também tiramos a medida da circunferência do joelho, com ela ainda sentada.
ok? Por hoje é só. Espero que tenha ajudado a somar um pouco mais de conhecimento. E agora nos vemos na nossa próxima aula. Molde. Vamos fazer o nosso primeiro molde, será uma blusa simples, chiquetosa. Nos vemos lá. Beijos, tchau, tchau.